opressora, ela tem historicamente, ela é opressora. Nós temos aqui uma tendência, uma cultura do trabalho, uma cultura da disciplina, muito forte, né? Tanto nas fábricas como em qualquer outro ambiente do trabalho. Nós não temos muita disposição para até mesmo discutir as próprias condições do trabalho em Joinville. Então, essa forma de trabalho opressivo, ela é levada com muita facilidade, né, para as empresas. E esse trabalho eu fiz, né, para tentar entender como é que esse trabalhador, como Joinville é um lugar de imigrante, como é que esse imigrante ele se adequou dentro das empresas de Joinville. Então, esse foi o estudo que eu fiz. E aí, realmente, se apresentou, né, umas empresas, né, que ela tem, sim, essa cultura da obrigatoriedade desse sujeito estar se modelando conforme a sua tendência, né, de produção num ambiente bastante, vamos dizer, um ambiente bastante sórdido, né? Esse estudo que eu fiz, ele abrangia os anos década de 70 e 80, onde Joinville teve aquele boom econômico, onde Joinville teve quase que triplicou o número de empregados nas empresas, né, que as pessoas que vinham de fora. Então, esse foi o estudo que eu estava fazendo. E foi uma coisa interessante, porque os jornais de empresas, os boletins que eu lia, traziam o Joinville como um cenário agradável para se trabalhar, né? Aqueles boletins que os funcionários mesmo produziam, colocavam o trabalhador como um sujeito feliz. E quando eu fui entrevistar essas pessoas que estavam dentro daqueles jornaizinhos, né, eu vi uma outra história. Um sujeito que sendo obrigado a falar aquilo, dizer aquilo, porque a empresa, era uma condição que a empresa dava para ele permanecer no trabalho. Então, eu percebo ali que há duas condições, né, do trabalhador, né? Aquele trabalhador que quer se manter na empresa e ele se faz um discurso, né? E aquele trabalhador que adoece por conta disso. Falando da contradição, volta para os tempos atuais, com essas mudanças de legislação, agora a implementação da lei dos domésticos, também aumento do tempo de licença maternidade, junto vem a remodelação de tirar, por exemplo, 13º. Isso ainda é uma contradição? Algumas questões estão em choque? Precisa muita coisa se adequar no Brasil? Qual é a tendência para frente? Certo, porque nós estamos aqui. Quem é que vai resolver tudo isso? Quem é que está fazendo tudo isso? Passa por um congresso, né? Passa por uma modificação toda, né, da legislação. Existe uma área do Brasil, né? O Brasil ele não é unificado. Existe uma área do Brasil, uma área de deputados e senadores totalmente favoráveis para retirar as leis trabalhistas, que é uma tendência mundial. E onde eles ficam? Estão pulverizados? Eles estão em Brasília, né? Não, sim, mas representando quais países? Quais estados? Estados? Inclusive Santa Catarina tem uma ala bastante forte, a retirada, né, dessas leis trabalhistas, né? Há algum tempo atrás saiu um encarte ali de todos os deputados, né, e senadores que são favoráveis à retirada das leis trabalhistas. Aí pode ter certeza, Santa Catarina é um dos lugares que está bem à frente também, né, nessa disposição. Então, sim, tem já emendas, né, constitucionais. Na época do Fernando Henrique Cardoso, estava prestes a ser votada mesmo, né? Depois, quando o Lula assume a presidência, é que nós vamos ver um pouco, né, dessa questão, ela ficou meio paralisada, então não se tocou à frente. Então, tem algumas, sim, claro que o Lula seria uma pessoa que faria uma grande contradição se ele tocasse em frente essa ideia de retirada das leis trabalhistas, né? Então, os direitos trabalhistas não quer dizer que eles sejam assegurados, né? Hoje, nesse momento, está se conquistando ainda algumas coisas, né? Porque se diz que tem um governo popular na presidência, né? Agora, há sim todo um projeto de leis para ser retirados. Muitos das conquistas trabalhadoras é uma tendência mundial e o Brasil não está atrás, o Brasil está à frente dessa tendência de tirar esses direitos, né? Então, não sei se é uma contradição, eu acho que são visões, né? São visões de políticos e deputados, senadores, que eles que vão ser os responsáveis mais tarde para estar elegendo, né? Votando, tirando ou somando as leis, né? Professora, com esse quadro que a senhora nos apresentou, né? Pode ser considerado uma fachada, né, das empresas, de quem comanda as empresas, de garantir esses benefícios,
de garantir esse bem-estar, né? Que a gente acha que está tudo andando muito bem, né? Qual é o futuro do trabalho na sua avaliação? O futuro do trabalho, o futuro do bem-estar do trabalhador, a tendência do mundo neoliberal a voltar a uma época do pré-capitalismo, com a redução das leis trabalhistas, a redução dos direitos e uma exploração maior. Então, há essa tendência mundial. Agora, tudo vai depender da força do trabalhador e de quem as pessoas elegem para estar, né, nesses lugares representando. Se elegemos representantes dos trabalhadores, é bem possível que a gente demore um pouco ou que não se tire os direitos trabalhistas, né? Mas a expressividade, por exemplo, hoje que nós temos, né, da reestruturação do trabalho, é a terceirização. Né? E a terceirização a gente sabe exatamente o que é a precariedade do trabalho. Menos direitos ainda. Exatamente, menos direitos. Né? Então, essa é uma das tendências da terceirização, devagarinho acontecendo. Então, sim, o trabalhador vai ficar completamente desprovido. Então, vai ser, sim, eu acho que é um retorno, né, anterior às conquistas dos trabalhos. Não vai ser legal para o trabalhador. E o fortalecimento do sindicato, né, a volta desse fortalecimento pode ser uma saída? Quais são as saídas do trabalhador? Acho que até é difícil você dizer a saída do trabalhador, porque nós teríamos que estar discutindo um pouco a questão da exploração. Né? Como não ser explorado o trabalho. Porque a gente está discutindo ali exatamente, ganha-pão, né? Eu não vou deixar isso, é meu trabalho, né? Não pode trabalhar, tem que trabalhar, né? Trabalhar, é uma condição dele. Então, assim, o trabalhador hoje também, ele está desacreditado ou ele está encantado. Né? Então, assim, por exemplo, você vê cada vez menos as pessoas não participando mais de sindicato. Porque parece que o sindicato já não representa mais, né, os sujeitos trabalhadores. Então, há uma necessidade, sim, de uma nova reestruturação também, né, da forma como o sindicato trabalha. Então, assim, há uma necessidade, sim, do trabalhador ele estar também buscando alternativas, né, de participação. O sujeito trabalhador ele não participa mais, né, ele não está mais acreditando no sindicato. Mas talvez porque hoje tem toda uma propaganda de dizer que não há mais problema, porque não tem desempregos, né? Então, toda uma propaganda com relação a isso. Agora, quando o desemprego ele é aparente, que ele vem, que ele está ali, né, que as pessoas percebem, há sim sempre uma vontade da população de resolver o seu problema. Então, talvez, né, tenha até uma disposição para essa reestruturação no momento que uma crise se instala. Então, enquanto que está com o emprego, as pessoas dizem, né, que as pessoas estão comprando mais, que tem mais estabilidade. Hoje nós temos um mundo que visa o consumismo, né, completo consumismo, e nós esquecemos as lutas ideológicas por conta do consumismo também. Né? Tem muita coisa para comprar. Né? A vitrine está aí, né, a vitrine está aí, então as pessoas ficam encantadas também com isso. Sim. Né? Então, elas, né, têm essa promessa, né, dessa vida boa, né, por meio do consumo. Então, isso também faz com que a população ela também se retraia um pouco, né, no mundo das lutas trabalhadoras. Né? É por isso que as homenagens e o dia do trabalhador ele vira mais uma forma de festa, um dia festivo. Né? Então, ele mudou completamente, né, a forma de ver o dia do trabalho. Não mais um dia de luta, mas um dia festivo. É mais um ponto, né, nesse mundo idealizado que se tornou, né, não um mundo real. Né? Exatamente. Né? É um mundo dual, né, onde existe o real e onde existe a fantasia. Né? E nós temos muito dentro da fantasia. Nós conversamos com a historiadora Valdete da Offenbach, a professora de História, a professora de Sociologia na Faculdade Bom Jesus e Elusque. A senhora dá aula na Univille ainda? Não? Estou na Univille. E na Univille também. Bom Jesus e Elusque e a Univille a gente conversou hoje e refletiu um pouquinho sobre o Dia do Trabalho e que é comemorado com feriado aqui no Brasil. Professora, muito